Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura e a pregação da palavra de Deus para cumprir o ide do Senhor Jesus. Ele mandou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 22, versículo 24 em diante. Que diz assim: E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Então estavam ali os discípulos do Senhor Jesus reunidos, e houve entre eles uma contenda, uma discussão, sobre qual deles seria o maior. E Jesus disse a eles, e Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Então presta bem atenção nisso. Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Então olha só, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que o povo tem uma autoridade acima. Tem aquelas autoridades e algumas delas ainda fazem o bem, e são chamados de benfeitores. Aí olha o que ele vai dizer agora. Mas não sereis vós assim. Então, você não queira ser o que está em cima, com o poder de ser o governante, não. Olha o que ele disse aqui. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Você entendeu? Porque os que estão acima, o governador do estado, os deputados que deveriam servir ao povo, que foram colocados lá para servir ao povo, não servem. Eles são servidos. As autoridades, os juízes, os desembargadores, os ministros, deputados, prefeitos, senadores, que deveriam, governadores, vereadores, que deveriam servir ao povo, são eles que são servidos. Aí Jesus disse: mas não sejam vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então aquele que é o governante, aquele que tem o poder sobre o povo, aquele que foi colocado numa posição de autoridade, seja esse que sirva os outros. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Por exemplo, tem uma mesa. Então quem está servindo é maior do que quem está sendo servido? Não. Quem é maior é quem está na mesa. Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eu sou Deus, Filho de Deus, mas eu sou como aquele que serve. Não vim para ser servido. Ainda lavou os pés dos discípulos. Então eu sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E Jesus disse aos discípulos: e vocês, mesmo eu sendo aquele que serve, eu não vim para ser servido, vocês ainda estão comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Aí agora eles recebem do Senhor Jesus honra. Então, meu irmão, aqui nessa terra, nós temos que esperar a honra somente do Senhor Jesus. E ser como aquele que serve, porque nós somos servos do Senhor Jesus, e foi o exemplo que Ele nos deu. Para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha aí para você ver. Para que comais e bebais a minha mesa, olha a honra que o Senhor Jesus deu para aqueles que o servem. Glória a Deus, aleluia. E disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, que era Pedro,
Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha só. Satanás subiu diante de Deus. E ele ainda sobe, porque está lá em Apocalipse, que o acusador foi lançado no abismo, aquele que nos acusava de dia e de noite. Tem gente que fala assim, Deus, o diabo não entra na presença de Deus. Está dentro da igreja lá, o diabo não vai. Ele vai lá em cima. Ele tem acesso livre ao trono de Deus. Ele vai lá na hora que ele quer. Está na Bíblia. Ele vai lá na hora que ele quer. Porque ele não pode tocar num servo de Deus sem pedir. Igual ele tocou lá em Jó. Quando ele foi tocar em Jó, Deus falou assim, observaste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo falou assim, mas claro que ele é assim, porque eu blindou ele de tudo, sou abençoe ele de tudo que ele faz, dá certo, ele é rico, é milionário, tem um monte de filho, não tem prova nenhuma, não passa dificuldade nenhuma. Aí Deus permitiu tocar, mas só até onde Deus permitiu que o diabo tocou. O diabo não faz o que ele quer na hora que ele quer, não, irmão. Ele faz o que Deus deixa, o que Deus permite. Então, Jesus disse a Simão, o Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, Pedro, mas eu roguei por ti. Eu falei com Deus, Pai, não deixa, porque ele não está preparado. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teu irmão. Olha só. Pedro andava com Jesus há 3 anos e não era convertido. Aí, esse bando de sepulcro caiado hoje, que tem dentro das igrejas aí, antigão, né? Os mais antigos aí, vamos falar aí, os assembleianos. Vamos falar da Assembleia de Deus, que eu nasci na Assembleia de Deus, onde eu converti o Senhor Jesus, né? Meu novo nascimento foi lá. Então presta bem atenção. Tá lá aquele bando de crente velho. Aí entra um novo convertido, que bebe, que fuma, que faz algumas coisas que a doutrina da igreja não concorda muito. Aí aquele bando de sepulcro caiado, que é todo bonito, que os caras gostam de usar terno e gravata, vai julgar o novo convertido. Rapaz, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber. Tem 3 meses que você vem aqui e não parou de fumar. Ó. Pedro tinha 3 anos que andava com Jesus, o sepulcro caiado, e não era convertido. Aí você quer fazer um irmãozinho converter, você que converte ele ou é o Espírito Santo? É a palavra de Deus ou é a sua palavra? Quanto mais rígido o crente velho, quanto mais rígido o obreiro, o pastor, mais sepulcro caiado ele é, mais podre por dentro, mais podre. Porque uma das coisas que a gente aprende no Evangelho é que aquele que tem mais amor pelas almas, que tem mais, igual o Senhor Jesus fez. Vou dar um exemplo na prática. Uma mulher foi pega em flagrante adultério, flagrante, no ato do adultério, no ato sexual do adultério. Aí os anciãos, escribas, os velhão lá de Israel levaram aquela mulher para Jesus. Falou, agora arrebentamos ele. Nós vamos perguntar para ele se nós podemos apedrejar ela, porque Moisés manda apedrejar, na lei de Moisés. Se ele mandar apedrejar, nós vamos acusar ele que ele mandou matar uma mulher. E se ele falar não apedreja, absolve, perdoa, nós vamos condenar ele porque ele está indo contra a lei de Deus. De qualquer jeito que Jesus respondesse, eles pegavam Jesus ali. Aí Jesus estava escrevendo na terra com o dedo, ficou escrevendo e insistindo com Jesus para responder. Jesus levantou a cabeça e falou assim, quem me constituiu o juiz? O que vocês estão querendo? Essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda apedrejar, o que o senhor diz? Jesus não respondeu. Jesus não disse nem que sim, nem que não. Jesus disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, para de atirar pedra num novo convertido, ou sepulcro caiado. E quando o Senhor Jesus olhou para a mulher, continuou escrevendo na terra ali, daí uns minutos ele olhou para cima e falou assim, mulher, cadê o acusador? A mulher falou, foram embora um por um, começando dos mais velhos. Jesus disse, então vai, não peques mais. Vocês não te condenaram? Nem eu. E tá assim de gente achando que pode condenar os outros, sepulcro caiado, julgando os outros. Isso é um absurdo, meu irmão. Vai converter. Vai converter.
Vai aceitar o Senhor Jesus? Você não conhece o Senhor Jesus que perdoa os pecados e que o sangue dele é suficiente para limpar, não? Ah, não, tem que dar disciplina, tem que excluir. Você é o rei dos reis aí, né? O sepulcro caiado. Você sabe quando você entrega um irmão na mão de Satanás? Sabe quando? Quando ele nega Jesus. Quando ele fala assim, eu não quero nada com Jesus. Esse aí você entrega ele na mão de Satanás, esse aí você exclui ele do seio da igreja. Ou então quando ele vai no centro de macumba, ou quando ele vai na igreja católica e dobra o joelho diante de uma imagem de escultura, esse aí você entrega ele na mão de Satanás. Você exclui ele da igreja. Mas aquele crente que vem arrependido, confessa o pecado dentro da igreja, não toca nele não, meu irmão. Ah, esse aí tem que ficar 6 meses sem participar da Santa Ceia. É isso que está escrito na Bíblia? Está escrito isso na Bíblia, irmão? Não está. Na Bíblia está escrito assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba desse sangue, coma desse pão e beba desse cálice, tá certo? Então é o homem que se examina, porque o sangue do Senhor Jesus, na hora que você se arrepende, ele é suficiente para te perdoar, para te purificar do pecado. A pessoa que fala, não precisa de 6 meses de disciplina, é porque o sangue sozinho não purifica. Tem que ter disciplina para purificar o pecador. Isso aí é heresia, meu irmão. O que você pode dar nessa pessoa é um castigo de cargos da igreja. A pessoa era louvorista, dirigente de um grupo de oração, professor de escola dominical, era pregador, era diácono, presbítero, obreiro, pastor, o que for. Ai, não, esse aí pode ficar 1 ano, 2 anos, do tempo que Deus quiser, sem pregar, sem pastorear. Mas sem a comunhão com o corpo, ninguém tem o poder de proibir ele. Tá bom? Não tem. É ele e Deus. A comunhão dele é dele com Deus. E ele pode sair daí, pegar a Bíblia e sair de casa em casa pregando, fazendo evangelismo, que ele pode, que a Bíblia permite. Mas se ele escandalizou numa igreja, é bom ele ficar um tempinho sem subir ali, até que Deus testifica e o Espírito Santo também. Mas é só isso. E aqui Satanás pediu a Deus para se ir andar com Pedro. 3 anos Pedro andava com Jesus e não era convertido, porque Jesus falou com ele aqui, ó. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, quando te converteres. Está assim de gente dentro da igreja hoje que não é convertido. Está assim de pastor dentro da igreja hoje que não é convertido. Pastor que você vê pedir dinheiro demais, pedir dízimo demais, levar a maquininha para a pessoa dividir dízimo, oferta na igreja. Está tudo complicado esses irmãos. Tudo. Toma cuidado, você não está seguindo um lobo devorador da lã das ovelhas. E Pedro disse a Jesus, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, eu te digo, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues, e negue que me conhece. E continuou, e disse aos discípulos, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou sandálias, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam, faltou nada, Senhor. Mas Jesus disse-lhes, agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. O que não tem espada, venda a sua capa e compra uma espada. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, com os malfeitores foi contado. Então, ele tinha que morrer morte de cruz ao lado de malfeitores. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento, ou seja, cumpre, porque Deus falou, então vai cumprir, não tem como não cumprir. Quando Deus fala, irmão, cumpre. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Qual que é a espada que nós temos que comprar? Ele falou, compra uma espada. É uma espada, meu irmão, essa é a espada do servo de Deus. Essa é a espada que derrota demônios, inimigos, enfermidades, cura câncer, lepra, ressuscita mortos, expulsa demônios, todos eles, do maior ao menor. Essa é a espada que nós devemos carregar. Amém? E que nós possamos compartilhar a palavra de Deus. É a única esperança que o ser humano tem, irmãos. É da vida eterna. Aqui nessa terra os dias são maus. Muito maus. Você não vê Jó? Jó está lá servindo a Deus, o coração dele reto diante de Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus, fazia as coisas, anualmente ele cumpria o que Deus pedia na época, mandava que se fizesse, pagava os seus sacrifícios,
lá que Deus mandava para ele, né? E pela família dele, tentava sempre seguir e agradar a Deus. O diabo tinha nada para fazer, foi lá incomodar a Deus, falar de Jó. E é isso que ele faz hoje com a gente, irmãos. Nós estamos aí na luta, estamos aí trabalhando, buscando fazer as coisas, procurando ser certo com Deus. E o diabo, que não tem nada para fazer, que a única coisa que ele quer fazer, já que ele vai para o lago de fogo, é levar a gente com ele. Ele falou assim, eu até vou para aquele lugar lá queimar pela eternidade, mas eu vou levar o tanto que eu puder comigo. Aí ele sai, acusando os outros. Mas, glória a Deus que quem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Glória a Deus que o Senhor Jesus morreu por nós, nós nos convertemos a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre, pelo que Ele fez por nós, irmãos. Ele não precisava fazer, Deus não precisava fazer. Pela graça sois salvos. Ele veio, Ele não se exaltou, Ele não quis adoração de homens, Ele não quis idolatria. Pelo contrário, Ele veio agradar a Deus. Ele veio fazer a vontade daquele que havia enviado Ele, que era o Pai. E Ele fez. E Ele fez. Ele se despiu da sua glória, meu irmão. E desceu como ser humano, como homem. Ele tomou bofetada, tapa na cara, cuspida. Esponja, em vez de dar água, puseram ali vinagre. Humilharam Ele, cuspiram na cara dele, deram chicotada nele. Puseram coroa de espinho na cabeça dele. E ele aguentou porque Deus queria. Era o sacrifício que ele iria pagar para restaurar o homem a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O nosso perdão, a purificação dos nossos pecados estava sobre ele. E ele pagou como homem um preço muito alto. Sabe por que foi muito alto, meu irmão? Porque quando os soldados vieram prender ele com os principais ali dos judeus, os anciãos, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, vieram prender Jesus junto com soldados e Judas. Quando chegaram ali no jardim do Getsêmani, olharam para ele, e Jesus caminhou, adiantou e falou assim, a quem buscais? Eles falaram, a Jesus. Jesus falou, sou eu. Eles caíram no chão, tipo uma pessoa quando desmaia e cai com a cara no chão. Todos eles, todos recuaram um passo e caíram. Jesus olhou para eles e falou assim, formiguinha de açúcar, vocês vêm me prender. Aí Jesus permitiu que a força entrasse neles novamente, eles se levantaram, de novo sacudiram a poeira sem entender nada, e Jesus falou assim, a quem buscais? A Jesus, eu já te disse que sou eu, pode me prender agora. Aí eles vieram e prenderam. Então quando eles bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, deram escoteada em Jesus, coroa de espinho nele, foi porque ele deixou. E ele deixou para satisfazer ao Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, quem tem autoridade hoje, igual eles tinham de juízes, de julgadores, é porque o Senhor Jesus deu. Entendeu? Então Deus faz da forma como Ele quer, meu irmão. Ele não pede, Ele não explica, Ele só faz. Você está entendendo? Então a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Aquele que se rebela, que se levanta contra o Todo-Poderoso é burro. É burro. Deus pegou um rei, rapaz. Um rei, um cara que se achava o top da galáxia. O maior de todos ele se achava. O rei da Babilônia. Fez um jardim suspenso, tinha um exército gigantesco, ouro e riqueza e glória de homens que o adoravam e países vizinhos que o temiam, e ele se achava o maioral de todos. E Deus falou assim, você acha que você é grande? Vou te mostrar. Pegou Nabucodonosor, falou com ele assim, pesado fosse na balança e achado em falta. Mené, Mené, Tekel e Persim. E aí, ele caiu de 4 patas, cresceu pelo no corpo dele como de animais. E por 7 anos, o rei Nabucodonosor comeu capim como um animal do campo. Capim, lá no meio do mato.
O povo dele olhava para ele e ele lá comendo capim, junto dos bichos do mato. Vaca, boi, cabra, carneiro. E ele lá comendo capim, andando de 4. Depois de 7 anos, Deus restaurou o juízo desse homem. E restituiu a ele o lugar dele. Pela misericórdia de Deus, para que o próprio nome do Senhor Deus fosse exaltado e glorificado, e para que todos temessem a ele. E deu a oportunidade a esse homem de escrever um capítulo da Bíblia. E ele vai lá e escreve: eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, na minha loucura, ele já começa assim, na minha loucura, achei que eu era alguma coisa. Pedro, Senhor, eu vou com o Senhor aonde que o Senhor for, até eu morrer eu vou com o Senhor. Achou que era alguma coisa. Não são nada. Não somos nada. Está ouvindo, irmão? Nós não somos nada. Ai de nós se não fosse a misericórdia do nosso Deus, e nos teriam engolido vivos, nos devorado. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre, ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ao Espírito Santo que nos conduz a uma oração verdadeira, a uma entrega verdadeira, a uma busca verdadeira, a uma conversão verdadeira. Sem o Espírito Santo, irmão, ninguém é homem de Deus, ninguém é mulher de Deus, porque é o Espírito quem revela a palavra para nós. Os dons são do Espírito, os frutos são do Espírito. Sem a direção e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, nós nem entendemos o que nós lemos. A palavra de Deus, ela é revelada. A palavra da verdade, a palavra do conhecimento, são 2 dons que vêm do Espírito Santo. E dizem respeito à palavra. Tá certo? Então, ao Senhor Jesus, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Saiba que o Satanás, o diabo, está lá em cima te acusando agora. Tá? Ele não perde tempo, não. E te acusa de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. Tá ouvindo? Então, irmãos, vamos fazer aquilo para o qual fomos chamados. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Ah, mas a igreja tem que fazer boas ações, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Boas ações, tá aí a legião da boa vontade fazendo, e vai queimar no fogo do inferno. Entendeu? Boas ações não salva. Quem salva é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus. O Filho de Deus que morreu por nós. Ele salva. Sem Ele, fora dele, não há salvação. Nós devemos fazer boas obras, boas ações, porque somos salvos. E não para sermos salvos. Boa ação não salva. Tá certo? Então, que você possa entender essa palavra. Arrependa-te dos teus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Antes que venham os dias maus. E eles virão, você pode ter certeza disso. Eles virão. O diabo está lá te acusando e vai, uma hora ou outra, Deus vai permitir tocar em você. Toma cuidado. Põe sua vida no prumo e busca a Deus enquanto dá tempo. E eu vou te ensinar agora como é que você faz para entregar a sua vida ao Senhor Jesus e reconhecer a soberania dele. E reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa ter perdão pelos seus pecados. Tá certo? Repete comigo aí. Para o que você estiver fazendo, olha para essa tela e repete comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor, guarde em mim a tua palavra toda, de Gênesis a Apocalipse, no meu coração e na minha mente. Guarda em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Jesus. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. A paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe, meu irmão. Você que está ouvindo, compartilha a pregação e vamos ganhar para o Senhor Jesus. Você que se converteu, meu irmão, entra aí no canal Rádio Palavra Viva, /Milvio, é o meu nome no YouTube. Seja um seguidor e acompanha e ouça as pregações da Palavra de Deus para você ser salvo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um que está assistindo agora e ouvindo essa pregação, de hoje para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.